Olá, reconciliados! Como é que vocês estão? Eu espero que muito bem. E mais uma vez estamos aqui no nosso Reconcast. E estamos no final de um dia muito especial para a nossa comunidade, que foi feita aqui a primeira conferência a eles. E hoje eu estou aqui com um dos nossos preletores da conferência. Vim aqui de intrusa mais uma vez, só para compartilhar e trazer esse papo massa aqui para vocês. Ele que é pastor da Igreja Presbiteriana do Recreio desde 2006, casado com Denise, pai de Lucas e Felipe. Ele também é formado em teologia e psicologia, atua como psicólogo clínico, lidera o movimento Pastores pela Vida da Visão Mundial. É colunista da Folha de São Paulo e um cara que fala muito e une muito bem na comunicação a fé, o cuidado emocional e a paixão pela vida. Pastor Daniel Guanais. Seja muito bem-vindo ao Reconcast. Estamos muito felizes de ter o senhor aqui. Obrigado, Adri. Alegria minha estar aqui na igreja de vocês, passando esse dia assim tão especial e agora podendo bater esse papo é um privilégio, uma honra. Amém. Muito, muito, muito feliz com isso. Pastor, eu gosto de começar aqui o Reconcast fazendo uma pergunta que eu acho que é muito especial, que é: como foi o seu primeiro encontro com Jesus? Eu queria que o senhor compartilhasse sobre isso. Maravilha. Eu nasci na igreja. Por um tempo tive a frustração de não ter o testemunho impactante dos meus amigos que lembravam do dia exato da conversão. A minha jornada foi a jornada de alguém que viveu a igreja desde a infância. Me lembro de estar assim, na casa do Senhor desde os meus primeiros dias, né? As minhas memórias mais antigas me levam para esse lugar. O que não significa, obviamente, eu sempre entendi o evangelho por mim. Então eu costumo dizer, e por mais que eu não saiba o dia e a hora, como alguns amigos contam aquele testemunho marcante, eu lembro que no começo da minha adolescência, eu comecei a ter um entendimento de o que o evangelho significava para mim, pessoalmente. E a igreja deixou de ser apenas a casa que eu frequentava, onde eu tinha os meus amigos de vida, mas passou a ser o lugar onde eu exercia a minha fé no Cristo. Então eu tô falando assim, dos meus 13, 14 anos, foi quando o evangelho aqueceu meu coração naquela experiência pessoal com Jesus, sabe? Sim. E como o senhor cresceu na igreja presbiteriana, né? O senhor tá na presbiteriana do Recreio, pelo que o senhor falou aqui, desde que se conhece por gente, né? Aham. E como é que foi o chamado do senhor, assim, para exercer o ministério? O meu chamado, eu tive duas igrejas na minha vida onde eu estive. A igreja que eu nasci, e aí eu fiquei até os 10 anos de idade, lá 11 anos. E depois a minha família morava no bairro do Recreio, que é um bairro no Rio que é mais distante. Hoje já tem outra configuração, mas era um bairro distante à época, do centro da cidade. E a igreja onde eu nasci plantou uma igreja no Recreio e a minha família estava lá, como uma das famílias base, né? Então, o meu chamado se deu na igreja que eu vi nascer. Então tem uma relação assim muito intrincada, assim, do Familiar, nascimento né? familiar e assim do nascimento da igreja e do nascimento da minha vocação, em momentos distintos, né? Sim. A igreja nasce em 98 e em 2002, eu, quando estou com 18 anos, eu vou para o seminário, a partir de uma convicção minha de que aquele era o caminho de Deus para minha vida. Como é um negócio muito subjetivo, né, chamado, acho que é até legal falar sobre isso, porque a gente fala sobre chamado, mas isso tudo é muito subjetivo, né? Eu fiz alguns caminhos, né? Eu fui conversar sobre essa minha impressão com meus familiares na época, pais, eu tinha 18 anos, fui conversar com o meu pastor e com líderes da minha comunidade para ver se aquilo era só uma impressão minha ou se eles percebiam também aquilo. E foi muito bacana ver, por exemplo, a fala deles de a gente imaginava que isso ia acontecer, a gente já sabia que isso ia acontecer. E foi nessa fase da vida em que um adolescente, né, entrando ali na juventude, está pensando no que fazer, e para mim nada mais fez sentido que não me dedicar a cuidar de gente pastoreando a igreja, né? Então foi bem nessa fase, assim, com 18 anos eu fui pro seminário e comecei a estudar e me preparar para ser pastor. Amém, amém. E o senhor também é psicólogo, e o senhor também atua, é psicólogo clínico, né? Então atua, é meio que bivocacionado. Aham. E
como é que é essa relação entre ser pastor, mas também ser psicólogo? Eu, às vezes, enxergo que é como se a gente tivesse dons, talentos e habilidades. Aham, E Deus, de alguma forma muito preciosa, consegue conectar uma coisa com a outra. E perfeito. como é que é isso na prática, sabe? Eu comecei a faculdade de psicologia Uhum. em paralelo ao seminário, Hum, mas na minha cabeça a faculdade de psicologia seria apenas uma ferramenta que me ajudaria no exercício do cuidado das pessoas na igreja. Depois, no meio do curso, eu fui me encantando também, me apaixonando com essa área clínica, né? E fui entendendo que seria possível exercer, assim, essas duas atividades, a minha vocação pastoral e a minha profissão enquanto psicólogo cuidando das pessoas, né? Acho que o fato de eu ter essa prática clínica, né, é, com essa consciência de que a minha maior dedicação é a igreja e há uma dedicação menor ao consultório, me ajuda a equalizar a agenda, sabe? sim. Então, a minha atividade profissional não é uma atividade que exige de mim, assim, 40 horas semanais, etc, né? Eu monto a minha agenda no consultório. Mas, assim, de modo geral, eu acho bacana, porque do ponto de vista do cuidado, são duas áreas que, assim, atuam no cuidado humano, mas a partir de perspectivas diferentes, né? Como pastor, eu participo da vida das pessoas e ofereço conselhos, né? O pastor está nesse lugar de aconselhar, de ter a Bíblia como um referencial, ouvir as pessoas e dizer o que você acha disso, o caminho parece ser esse, né? De forma muito intencional. Como psicólogo, a minha abordagem já é outra, né? Eu ajudo as pessoas a se escutarem nos seus dilemas. O psicólogo não está ali como um conselheiro. O psicólogo está ali para ajudar as pessoas nesse processo de autoconhecimento, para que elas saiam daquilo que elas estão enfrentando. Então, eu gosto muito porque assim são duas abordagens distintas com o mesmo fim, que é cuidar das pessoas e ajudá-las a viver melhor. Uma a partir do lugar da fé, outra a partir do lugar da ciência, que é a psicologia, né? Amém, que massa. Eu nunca tinha escutado dessa forma assim, Uhum. sabe? Mas realmente são dois caminhos que se unem, né? E Aham. que são muito benéficos, assim, para o ser humano, é necessário, né? Sim. E aí o senhor tá falando de cuidado, o senhor falou muito de cuidado, e o senhor já foi meio que apresentado que esse ano é o ano do cuidado aqui na Recon, Sim. né? E a gente tem falado muito sobre isso. A gente teve agora há pouco um momento muito precioso, o que o senhor fez aqui para os postulantes e líderes da igreja, falando exatamente sobre isso. E o senhor fala muito sobre a saúde emocional dos líderes. E eu queria entender quais são os maiores desafios que o senhor vê hoje dentro da igreja sobre cuidado. Porque, Uhum. assim, a gente tá falando, pelo menos aqui, pra mim é muito comum a gente falar sobre isso. Mas eu Uhum. enxergo que na igreja brasileira como um todo, a gente ainda não fala tanto sobre isso, né? Eu queria entender o que é que o senhor vê sobre Sim. isso. Essa pergunta é importante, Adri, porque assim, vou fazer um panorama geral. Eu acho que a sociedade, de modo geral, de alguns anos para cá, começou a falar mais de cuidado, o que é muito positivo, né? Hoje as pessoas têm menos preconceito quando elas falam de cuidados como cuidados de saúde mental, vão ao psicólogo, vão ao psiquiatra. Hoje já se fala com mais naturalidade do que há não muito tempo atrás. Na igreja, esse desafio era ainda maior, né? Porque ainda tinha um lance de um atravessamento da fé, onde as pessoas, por exemplo, às vezes liam a necessidade de um cuidado da saúde mental como falta de fé. Nossa, se você está passando por isso é porque você não confia em Deus. Tinham muito esses estereótipos, né? Então, o que acontecia é que as pessoas não cuidavam muito de si quando a gente está falando de saúde mental. E mesmo de outras coisas, a igreja nunca foi, como é hoje pelo menos, um espaço de promoção de cuidado da vida como um todo. A igreja sempre foi associada mais assim a essa organização que fala da espiritualidade como se a espiritualidade fosse uma dimensão só da vida, sabe? E eu acho que hoje a gente tem construído uma cultura maior de perceber que falar de espiritualidade é falar da promoção de qualidade de vida como um todo, né? Bem como Jesus ensinou, a gente ter vida em abundância. Então, a igreja, a percepção que eu tenho é que ela tem abraçado mais a consciência de que é importante, ao falar de espiritualidade, falar da necessidade de nós cuidarmos uns dos outros e cada um de si. E isso tem contribuído para que líderes vivam vidas mais saudáveis e para que as comunidades sejam formadas por pessoas que vivem vidas mais saudáveis, né? Amém. E quais seriam as práticas que uma comunidade, que líderes precisam ter para
para voltar a ter esse olhar diferente para o cuidado, sabe? De forma mais abundante, como o senhor tem falado aqui agora. Acho que algumas coisas são importantes. Vamos lá. Primeiro, a gente humanizar a nossa experiência de fé, reconhecendo, assim, quais são os nossos limites enquanto humanos que somos, sabe? Quais são as nossas forças, quais são as nossas fraquezas. A gente precisa parar de tratar o homem de fé ou a mulher de fé como se super-heróis fossem. O lugar da fé não coloca a gente numa condição sobre-humana. Nós continuamos sendo gente. Então, como gente, nós precisamos de descanso, nós precisamos de trabalho, nós precisamos de relacionamento, nós precisamos satisfazer as diferentes áreas que compõem a nossa vida. Às vezes a sensação que eu tenho é que para muita gente viver uma vida de fé significa mergulhar 24 horas por dia, 7 dias por semana nas agendas da igreja, só fazer coisas que estão relacionadas com isso, se dedicar ao próximo e não se dedicar a si. Então tem gente que tem uma vida linda de dedicação ao cuidado do outro, mas que não cuida de si. Gente que está super engajado no cuidado das famílias alheias, mas que não cuida da sua própria, porque não se dá o direito disso, porque acha que a nobreza do cuidado do outro justifica a negligência em relação a si. Então, assim, reconhecer e construir uma espiritualidade que respeite a nossa humanidade, eu acho que é um ponto de partida, sabe? Amém. Lembrar que o nosso modelo de espiritualidade não é nenhum anjo, é Jesus de Nazaré, o homem. Amém. Quando Deus resolveu se revelar a nós, Deus assumiu figura humana, né? O verbo virou gente, o verbo virou carne. Então, a nossa espiritualidade precisa ter como ponto de partida o reconhecimento da nossa humanidade. Amém. E aí, quando a gente reconhece isso, a gente trata com mais leveza, assim, dos nossos dilemas, das nossas limitações, das nossas vitórias, mas também das nossas derrotas. E a gente vai aprendendo, assim, a se ajudar mutuamente, sem fingir que a gente é perfeito, sabe? Que a gente é anjo, porque a gente é gente. Amém, amém. O senhor falou essa palavra assim, a gente precisa ser mais humano, né? E sendo até vulnerável aqui, essa semana na minha terapia, a minha terapeuta falou o seguinte: você precisa tirar sua expectativa e olhar de forma mais humana para as coisas. Aí eu, caraca, isso faz sentido. Isso faz sentido, porque no final de tudo, nós somos humanos, né? Sim. Eu vou errar, a outra pessoa vai errar, todos nós vamos errar. E porque a gente, as pessoas usam muito esse termo hoje em dia, que eu acho que é para tudo. Todo mundo romantiza muito as coisas da vida, né? Nosso ministério, nossos relacionamentos, nossa vida profissional. Quando, na verdade, a gente deveria humanizar mais todas essas esferas, como o senhor está falando aqui agora, né? Sim. E quais são os perigos de viver uma vida sobre expectativa, sobre um olhar cheio de expectativa, e não de um olhar humano? Difícil tentar responder aqui, porque eu acho que são muitos caminhos para essa resposta, por isso que eu digo que é difícil. Eu acho que a gente entender. Expectativas fazem parte da vida, ponto. Né? Queria começar por esse lugar. Mas a gente precisa se perguntar se a gente de fato precisa assumir o compromisso com todas as expectativas que são feitas a nosso próprio respeito, sabe? Porque eu acho que às vezes as expectativas são a prisão da nossa vida. Que a gente fica refém muito do que o outro vai pensar, do que o outro deseja, do que o outro idealiza, e a gente se esquece que não necessariamente a gente precisa corresponder a todas essas expectativas que são postas. E tem mais uma coisa, Adri, que eu acho que é importante. Expectativas muitas vezes são absolutamente irreais. Então não apenas às vezes a gente fica refém de idealizações de pessoas que às vezes nem têm tanta importância pra gente, certo? Porque assim, às vezes a gente quer satisfazer o mundo, e o mundo é muita gente, como às vezes o que os outros projetam sobre a gente é muito irreal. Então a gente precisa olhar e dizer assim, opa, peraí, assim, o que eu julgo como sendo prioridade para minha vida? Ou que quem é importante e que está perto de mim me traz como baliza, como lembrança, como dica? Quais são as falas, sabe, de quem está perto de mim, que está olhando para mim e está dizendo assim, Daniel, você não acha que você está errando a mão nisso, ou deixando isso a desejar? Ou você não acha que tem uma ordem aí equivocada, sabe? Então a gente ter esse tipo de franqueza e de honestidade, de não tentar atender as expectativas de todo mundo, saber dizer não para certas coisas, né? Que é uma coisa super difícil. A gente olhar e dizer assim, ó, não, isso aqui não, hoje não, agora eu não consigo, né? A gente saber proteger a nossa opinião, saber proteger o nosso tempo, proteger as coisas que mais importam pra gente, porque a expectativa
bagunça essa ordem de prioridade na nossa Perfeito. vida, né? E o senhor acha que esse entendimento sobre expectativas, ele é primordial para a gente começar a se cuidar mais? Acho. Por que eu tô perguntando isso aqui, pra Hum. gente construir esse pensamento? Eu sinto que hoje a gente vive numa sociedade da performance. Uhum. E por a gente viver numa sociedade da performance, a gente se cobra muito, e a Sim. gente coloca nossas expectativas lá em cima, e até sobre o cuidado por nós. Uhum. Então, por exemplo, se eu faltar à academia na segunda, então é melhor não ir mais, porque eu faltei na segunda, que é o dia que começa, sabe? Eu queria entender e aí eu falo essa questão da expectativa sobre a mente da gente, o quanto é importante cuidar da mente, tipo, isso cuidar de toda a nossa espiritualidade, do nosso corpo físico, também tem a ver, principalmente, com o cuidado da mente. Sim, essas coisas estão interligadas, né? A gente fala da nossa vida de forma dividida, corpo, mente, sabe, nossa espiritualidade, mas no fundo, essas questões estão todas interligadas porque nós somos um só, né? Então, a nossa vida é una. Então, a interface entre todas essas dimensões da nossa vida. Dilemas da nossa mente afetam o nosso corpo e vice-versa. A nossa vida com Deus sustenta todas as coisas. Então, a gente ter consciência de que ao cuidar de um pedaço da nossa vida, a gente está gerando ordem para a vida como um todo é muito importante e faz a gente, inclusive, se empenhar mais para não negligenciar. Porque se eu acho que, mas é só essa área da minha vida, tá, mas ela esbarra em todas as demais, sabe? Agora, você falou um negócio, Adri, que eu acho que é muito importante de frisar, porque assim, cuidar de si não pode ser mais uma atividade que funciona a partir da lógica da performance, né? Porque a performance, ela pode ser uma tirania na nossa vida, né? Inclusive, reconhecer a nossa humanidade, do que a gente estava falando ali atrás, significa admitir que nem sempre a gente vai performar. A gente não precisa medir tudo a partir da performance, né? Porque a gente não vai performar bem o tempo todo. E nem tem que, a gente não tem essa obrigação, né? Perfeito, pastor. E o senhor falou aí, por exemplo, eu peguei esse exemplo da academia porque eu tô falando, eu gostei aqui que a gente tá tendo um papo, você é psicólogo, porque na minha terapia eu aprendi muita coisa. Eu tinha esse exemplo, eu levei isso pra minha terapeuta eu faltei a academia na segunda, então eu não vou na terça, eu não vou na quarta. E aí eu deixei muito de lado o cuidado com o meu corpo, né? O cuidado físico, com a saúde da gente. E aí o nosso bispo, a gente tava conversando aqui, que o senhor é surfista, a sua esposa também, vocês levam esse cuidado com o corpo muito a sério também, né? E como é que o senhor enxerga que isso também impacta na nossa vida? A gente já falou aqui de forma completa, né? De forma una, mas de forma prática. Como é que o senhor enxerga que o cuidado físico também é tão importante na nossa vida, sabe? O cuidado físico, a atividade física, ela tem um poder de reorganização da gente interno que é impressionante, né? Eu gosto muito de esporte, né? Como você falou, eu e a Denise a gente surfa, eu pratico jiu-jitsu, eu gosto de correr, eu gosto de estar em movimento. Pela nossa dinâmica, por exemplo, de família, a gente começa o dia fazendo isso. Dependendo da atividade física, antes do sol nascer eu tô fazendo. Corrida, por exemplo, algumas eu deixo os meninos na escola, faço, depois eu vou começar o meu dia na igreja ou no consultório. E é impressionante como, por exemplo, isso pra mim me abastece pro dia, sabe? Me dá uma sensação assim de prazer, me descomprime. Por quê? Porque a atividade física ela tem esse poder mesmo, né? Tanto do ponto de vista da explicação química, quanto também do ponto de vista do que ela faz com a nossa cabeça, né? Então esse senso assim de eu estou em movimento, sabe? A vida está acontecendo. As lições que a atividade física traz para a vida, sabe? Assim, o surf, por exemplo, surfando, você é lembrado o tempo todo como você é frágil diante da grandeza do universo, né? Você não tem controle sobre a onda, sobre correnteza, você não tem controle, sabe? Sobre aquelas circunstâncias ali. E o surf me lembra, por exemplo, como, assim, a gente está vulnerável dentro de um universo tão grande, né? A corrida lembra como na vida a gente precisa de disciplina, de perseverança. Quantas vezes eu quero desistir no meio do percurso e eu sou lembrado. E não, calma aí, ainda tem mais. Vou continuar. E isso serve como metáfora para tantas coisas no dia a dia, sabe? Quantas vezes na vida a gente quer desistir? Eu lembro, não. Eu já passei por episódios na atividade física em que eu estava prestes a desistir e continuei. Então, assim, a atividade física, ela
dela a gente tira tantos ensinamentos práticos para a vida, é um negócio assim que eu encorajo todo mundo a fazer. Lá na igreja a gente tem um ministério voltado para isso. Que massa. Que massa. A gente aqui vai ter o dia da corrida Recon também. Pois é, tô sabendo. Já fica aqui o merchan para quem quiser vir. Mas, trazendo agora também, foi muito importante tudo isso que o senhor falou, e eu queria trazer agora um pouco mais para a prática dos líderes, porque o senhor dedica uma parte do seu ministério ao cuidado com pastores, né? O que é que o senhor acha que um líder precisa entender sobre o cuidado? Porque a gente aqui falou também sobre a questão de viver de performance, e de não saber equilibrar, e de criar muitas expectativas. Como é que o cuidado entra na vida de um líder? E como é que o líder hoje deve enxergar isso? Acho que é importante que o líder não se esqueça que cuidar de si não é um luxo. Cuidar de si é uma necessidade. A gente ama cuidar dos outros. Ama cuidar dos outros. A pergunta é, mas quem cuida da gente? Ou quando a gente cuida da gente, né? Então, acho que há assim, uma mudança de cultura, Adri, nessa questão assim, da figura pastoral, de o pastor que via como glamouroso, por exemplo, nunca tirar férias, nunca descansar, ele falava isso, sabe, como um orgulho. Assim, pelo reino, nunca descansei, nunca tirei férias, etc. Tô há tanto tempo sem parar. A glamourização disso tem um preço muito alto. E é o adoecimento mesmo das relações, gente perdendo família porque não cuida de si, cuida da família de todo mundo, mas não cuida da sua. É porque falar de cuidar de si não é só falar, faz uma atividade física. Não, é falar, cuide das suas relações, administre melhor o seu tempo, sabe? Então, assim, pastores vivem o tempo todo lidando com demandas dos outros que são urgentes. É difícil uma pessoa falar, pastor, eu quero conversar com você, pode ser daqui a 2 semanas. Não, as pessoas falam, pastor, tem 5 minutos. Agora, todo mundo tem uma demanda que é urgente. Então, se o pastor não souber, por exemplo, administrar o seu tempo, sabe? Priorizar, às vezes, os relacionamentos que são mais importantes para si, ter um tempo para descanso, ter um tempo para lazer. Esse ministério que ele ama e que é nobre, é honroso, ele não vai ter longevidade. Porque uma hora esse servo de Deus vai cair pelo caminho, essa serva de Deus vai cair pelo caminho. E é isso que a gente não precisa fazer, é exatamente isso que a gente não precisa fazer, né? A gente quer poder cuidar das pessoas o máximo possível e da melhor forma possível. Inclusive, quando nós cuidamos de nós mesmos, nós inspiramos as pessoas a cuidarem de si também. A gente sai também desse local de pedestal, né? Sim. E você também se permite a não estar no local de as pessoas precisam de mim, né? Você meio que ensina as pessoas eu tô aqui disponível, mas eu também cuido de mim e você tem que cuidar de você, né? E aí juntos cuidamos uns dos outros e isso caminha, né? Exatamente, né? Você desconstrói uma cultura, é exatamente isso, né? E coloca alguém numa espécie de pedestal, como se fosse um ser humano de uma outra categoria, e você faz todo um ecossistema comunitário perceber que nessa vida todos podemos ser instrumentos nas mãos de Deus para cuidarmos uns dos outros. Amém. Amém. Perfeito. A gente estava agora há pouco também, o senhor estava compartilhando em relação a isso, de que às vezes é importante a gente, e quando eu falo a gente, eu falo todos nós, mas principalmente os líderes, entenderem que às vezes você precisa aproveitar um pouco da sua inutilidade, sabe? De tipo assim, eu não sou tão necessário aqui, eu posso cuidar de outras coisas, posso estar ausente. E eu me lembrei recentemente, só para entrar nesse tema, eu fui para São Paulo recentemente. E quando eu desci do avião, e eu vi todo mundo tocando sua vida e tudo mais, etc. E eu percebi o quanto eu era inútil. Porque aqui em Recife, é uma cidade menor, eu conheço muita gente aqui na igreja eu conheço muita gente, trabalho, etc. Lá ninguém me conhece. E eu percebi o tamanho da minha inutilidade, de tipo assim, pô, que massa também poder desfrutar disso. Eu relaxei, eu consegui ir para outras igrejas e descansei, eu tive paz no meu coração. E aí, o que eu queria trazer para essa conversa, eu queria escutar do Senhor, é do poder de a gente poder se colocar nesse local também, sabe? E do quanto isso pode ser precioso ou não. Eu queria escutar sua opinião sobre isso. É bacana isso. De entender isso, sabe? Eu acho que a gente precisa encontrar um balanço, né? Entre a gente
ser alguém dentro de um contexto, porque a gente está ali, a gente vive ali, a gente quer somar ali. Então, assim, ninguém precisa ser invisibilizado, até porque a invisibilização, às vezes, ela é vil, ela é maligna, né? Invisibilizar intencionalmente alguém, isso é horrível. Mas tem um outro extremo do qual a gente precisa fugir também, que é esse, né? Da gente achar que a gente precisa ser notado e ter, muitas aspas aqui, né? Uma ascensão ou uma relevância em todos os lugares que a gente está. É maravilhoso por um senso de reorganização da vida. Às vezes a gente chegar num lugar e falar: Uau, aqui eu só tô sendo uma pessoa passando por esse espaço onde muitos estão desempenhando um monte de coisa e eu tô aqui, só vivendo a minha vida. Então a gente encontrar esse espaço onde o lugar onde eu sou e o lugar onde eu estou sem precisar ser alguma coisa é muito bacana, né? Você sabe que na tradição judaica tem um ditado que ensina que todo homem devia andar com 2 bilhetes, um em cada bolso. E um bilhete tá escrito assim: para você o mundo foi criado. E no outro bilhete tá escrito: você veio do pó. E o que o ditado diz é que a sabedoria da vida está exatamente em saber qual bilhete de qual bolso a gente vai acessar em cada momento da vida, sabe? Porque às vezes a gente precisa ser lembrado do nosso senso de utilidade. Perfeito. Às vezes a gente precisa ser lembrado de que a gente veio do pó. E saber o equilíbrio dessas duas coisas talvez seja o caminho da sabedoria pra gente não cair nem numa armadilha, nem na outra, né? De achar que a gente não é ninguém ou de a gente achar que a gente é o centro do mundo, né? Perfeito. E como é que a gente alcança esse equilíbrio? Para mim, o maior desafio do cristianismo é ter equilíbrio, né? Porque às vezes a gente é muito extremista de um lado, isso às vezes com discussões teológicas, Sim. com posicionamentos, com a vida dentro da igreja, ou então com a falta da vida dentro da igreja. Quais são os conselhos práticos que o senhor daria para ter uma vida um pouco mais equilibrada? E saudável, né? Porque equilíbrio tem tudo a ver com saúde. Com saúde, sim. Bem, primeiro tem intencionalidade pra isso, né? Eu acho que cuidar de ser um projeto, né? Não é uma aleatoriedade. Não acontece do acaso. Acontece com intencionalidade. Então, assim, se o objetivo é ter equilíbrio, então vamos buscar ter isso, né? Então, assim, vamos analisar a vida e falar qual área da vida parece que está desbalanceada, né? A que área da minha vida eu estou dando menos atenção? A que área da minha vida eu estou dando mais atenção, né? Essa é uma coisa importante, né? Outra coisa importante é não faça essa análise sozinho. Converse com pessoas. Ouça gente que te conhece, ouça gente que te ama, que se preocupa com você. Eu costumo dizer que assim, 2 sinais são muito importantes para a gente perceber quando as coisas estão desequilibradas. As pessoas que estão mais perto da gente, elas falam, e a gente precisa ouvir essas pessoas. E o nosso corpo e as nossas emoções falam. São duas coisas que falam. As pessoas e o nosso corpo e as nossas emoções. Então a gente precisa ler os sinais do nosso corpo, da nossa saúde, da nossa cabeça, mas a gente não consegue fazer isso sozinho perfeitamente, porque a gente tem ponto cego. Então, ouça as pessoas. Pergunte para as pessoas, faça perguntas. Pergunta para quem está perto de você. Você acha que tem alguma área que está desbalanceada na minha vida? Eu acabei de escrever um último livro que vai ser publicado, que se chama Cuidar de Si, e o subtítulo é exatamente esse: A Arte de Equilibrar as 6 Áreas Essenciais da Vida. Então a gente precisa saber equilibrar essas bandejas, assim, a vida é feita de áreas. E eu preciso prestar atenção para saber, porque às vezes eu acho que me dedicar muito a uma compensa a negligência das outras, né? É comum ouvir pessoas falando assim: pô, pastor, mas eu não tô cuidando da minha família, que eu tô me dedicando muito ao trabalho. Não, tudo bem, o trabalho é uma área importantíssima da vida. Mas e aí? Você vai negligenciar essa outra área? Não tô cuidando da minha saúde porque eu não tenho tempo, porque eu tô nesse projeto da igreja. Não, a igreja é maravilhosa, mas assim, a igreja precisa te fazer pagar com a sua saúde? Então, saber equilibrar a vida é muito importante. Ouça as pessoas, tenha intencionalidade e dê o primeiro passo. Esse é o conselho mais prático que eu daria. Dê o primeiro passo. O mais difícil é dar o primeiro passo. Você dá o primeiro passo, os outros passos virão com disciplina, com motivação, com ajuda. Mas muitas vezes levantar da cadeira e dar o primeiro passo na rearrumação da vida é o grande desafio para boa parte das pessoas. Perfeito, pastor. E qual seria o que o senhor acredita que hoje é uma das principais áreas de alerta para a igreja? E quando eu falo principais áreas de alerta, a gente sai um pouco dessa área até do cuidado, sabe? E até do que o senhor enxerga
para a comunidade. O que é Uhum. que o senhor daria de conselho assim para a comunidade, que é um alerta que o senhor tem enxergado? Acho que hoje, com a configuração do nosso tempo, uma das principais áreas que a igreja precisa vigiar é na consciência do nosso compromisso com a unidade do corpo de Cristo. A gente Amém. vive numa época de muita fragmentação, de muito partidarismo na vida, de muita ruptura, e a gente precisa tomar muito cuidado com essa consciência de que nós somos um. Cuidado no sentido de nós precisamos zelar por essa consciência, né? Jesus diz na oração sacerdotal que é a nossa unidade que vai testemunhar que ele foi enviado pelo Pai, certo? Eu acho que às vezes, por causa dessa dinâmica de um mundo de bolhas, de algoritmos, de divisões, às vezes a gente acaba naturalizando isso na igreja. E a igreja é a comunidade de Jesus multifacetada, formada e sustentada por uma graça multiforme, mas que ainda assim é uma por causa do que ele fez na cruz, na Uhum. ressurreição e pelo poder do seu espírito. Então, eu acho que esse é o lugar, ponto focal de alerta para mim, como um pastor de igreja, é como que a gente vai trabalhar para que a gente preserve o vínculo da paz. Amém. Eu não sei se o senhor sabe, mas isso é um tema que nós falamos muito aqui na nossa igreja. Olha só. O senhor, o Espírito é um só mesmo. Isso é uma mensagem muito clara do nosso bispo, o Ivan. Que Ele fala legal. muito sobre unidade. A gente aqui, nós nascemos do movimento de convergência, então a gente Uhum. preza por isso. E o senhor é um pastor presbiteriano, numa igreja episcopal. Tá sendo uma experiência maravilhosa. E aí eu queria perguntar isso, eu queria exatamente entender como é que está sendo para o senhor viver um pouco desse nosso universo, né? Eu vejo assim que a gente tem tanto a aprender nessa troca, né? Uhum. O que o senhor falou, tirar um pouco de lado essas divisões de algoritmo, de Sim. denominações, e o que é que a presbiteriana pode somar com a gente, o que é que a episcopal pode somar com a presbiteriana, sabe? Como é que o senhor enxerga essa troca? Para mim, Adri, isso é muito natural, porque graças a Deus a minha formação na trajetória de fé, ela tem muito a ver com esses espaços do nosso lugar comum, mais do que das nossas disputas pelas demarcações de onde nós somos diferentes, sabe? A minha história com Deus ela é muito atravessada. Eu nasci na igreja presbiteriana, amo a igreja presbiteriana, é onde eu sirvo, é a minha tradição. Mas a minha história, desde a minha adolescência, daquele período que eu mencionei no começo da conversa, ela é muito atravessada pelos movimentos das comunidades evangélicas do Rio de Janeiro na década de 90, por teologias latino-americanas, por movimento evangelical, Pacto de Lausanne, assim, há muitas experiências de tradições diferentes, tanto de referencial teórico na teologia, quanto de vivência de comunidade, experiência mesmo do chão da vida, em arraiais, sabe, diferentes dos meus, que eu chamaria de o meu da minha casa. E isso, para mim, é muito enriquecedor, porque nós temos o nosso lugar comum, nós temos o nosso ponto de convergência. E quando a gente vai nesse lugar da tradição do outro, da igreja do outro, da leitura que o outro faz sobre um tema, e a gente vive relação ali, eu acho que a relação protege a gente desse azedamento que acontece quando a gente está só olhando para o outro de longe, dizendo assim, e olha lá, os episcopais estão diferentes de mim. Quando a gente vai para a mesa, sabe? Quando a gente partilha a vida, a gente olha e diz assim, temos ênfases diferentes, em elementos diferentes, mas somos irmãos e irmãs e podemos nos servir mutuamente, né? Perfeito. Então, eu acho essa experiência maravilhosa. Para mim está sendo incrível estar aqui, mas graças a Deus não é uma surpresa, porque eu prezo muito por isso desde o início da minha caminhada com Deus, sabe? De estar e de receber. Estar em lugares que não são os meus naturais e receber pessoas desses lugares na minha comunidade de fé, porque eu acho que essas trocas elas são muito ricas. Perfeito, pastor. E qual seria hoje o conselho que o senhor daria para essas pessoas que ainda não vivem essa unidade? Porque tem muita gente que perde de viver essa troca, né? Eu acho uma troca maravilhosa. Eu vou dar um exemplo, a gente tá gravando hoje, amanhã o nosso bispo vai estar em outra igreja, e aí a gente quer todo mundo ir lá, e o senhor vai estar pregando aqui. As pessoas que não vivem isso, o que é que elas estão perdendo e qual seria o conselho que o senhor daria para elas? Elas estão perdendo muito e estão perdendo a possibilidade de ver que Deus é muito maior do que os nossos esquemas, do que os nossos tratados teológicos, do que as certezas que a gente tem na nossa cabeça, sabe? Do que os óculos que a gente usa, as lentes que a gente usa para ler Deus nesse mundo. A Bíblia, inclusive,
tem não poucos exemplos que nos lembram que sempre que a gente limita Deus a uma forma de agir, assim, a gente é surpreendido por uma graça que é muito maior do que a gente pode imaginar e por um vento que a gente não consegue controlar. Então, a primeira coisa que eu diria é: estão perdendo muito. Se abram, saiam desse lugar da defesa de si próprio e da sua própria maneira de enxergar e vejam o que Deus está fazendo através da vida do outro. Leiam Jesus dizendo para discípulos que estão preocupados com quem estava assim, anunciando o reino sem que eles soubessem. Jesus diz assim: vocês não precisam se preocupar com isso. Os discípulos chegam aflitos, né? Porque tinha gente pregando o evangelho. E Jesus, olha, fica tranquilo. Vocês não precisam controlar isso, não. Sim. É mais ou menos isso que Jesus diz, com outras palavras. Então eu diria: vocês estão perdendo muito da riqueza da graça de Deus, que é multiforme. A graça de Deus é multiforme, há muitas formas da graça de Deus se manifestar. E quem não se abre para ver o que Deus está fazendo a partir do outro, perde parte desse banquete que Jesus está pondo para toda a humanidade. E a outra coisa que eu diria não é um, assim, não é uma possibilidade ou uma impossibilidade, é uma necessidade. Assim, viver a unidade não é quero ou não quero. Eu preciso viver a unidade, sabe? Não é assim, eu posso viver sem isso. Eu preciso disso. Se eu quero viver com qualidade como parte do corpo, a unidade não é uma escolha que eu faço ou deixo de fazer. Eu preciso considerar isso como parte da realidade que está posta. A mesa está posta para todos. Então, perfeito, amém. Amém, amém. Eu tô ainda processando tudo que você tá falando aqui. Mas caminhando até um pouco para o final do nosso bate-papo, porque eu sei que o dia do Senhor foi longo aqui, né? Já estamos muito gratos, mas eu queria fazer algumas perguntas finais que talvez sejam mais direcionadas para os líderes e muito também da sua visão com a visão mundial, né? Ok. Muito do que o senhor vive com a visão mundial. O que eu queria perguntar para o senhor é como como ação social e cuidado integral caminham juntos? Porque o senhor vive isso dentro da visão mundial, Uhum. né? Como é que o senhor enxerga que esses dois lados andam juntos? Ação social no sentido do assistencialismo que é feito, Sim. né? A ação social, ela é parte da nossa responsabilidade com a consciência do evangelho que a gente tem. Desde Atos dos Apóstolos, né? A comunidade cristã está se ocupando das necessidades práticas e básicas das pessoas. A igreja não é uma comunidade que se ocupa apenas de suprir as necessidades básicas das pessoas, mas a igreja também é uma comunidade que se ocupa disso, né? Então, cuidar do outro também significa estar atento para as necessidades básicas do outro e, na medida das suas possibilidades, suprir essas necessidades. Então, a gente cuida das pessoas oferecendo o evangelho, mas a gente também cuida das pessoas suprindo as necessidades materiais que são apresentadas, e se a gente puder dar conta delas, é parte da nossa responsabilidade. Né? Amém. Então tá totalmente vinculado uma Totalmente coisa com a vinculado. outra. Amém. E qual conselho o senhor deixaria para quem está esquecendo de cuidar de alguma área da vida hoje? Reflita, veja onde você parou, sabe? Bem no tom de Apocalipse, da carta, da carta das 7 igrejas, ou as 7 igrejas. Vê onde você parou de cuidar de si e volte. Volte ontem. Lembre-se que a vida que Jesus tem pra gente é vida abundante. Amém. Certo? Não é apenas vida eterna, é vida abundante. Então, qualidade de vida também passa pelo quanto a gente cuida, assim, desse templo do Espírito Santo que é a nossa existência. Então, assim, se você percebe o que está faltando, não deixe para amanhã. Já cuide hoje, já comece a cuidar, se programe, assuma essa responsabilidade e acredite nos processos. Não faça disso assim uma moda, sabe, passageira. Autocuidado não é moda. Cuidar de si não é um negócio que a gente está falando porque está hypado. Sim, é uma necessidade. É uma necessidade. Então, assim, persevere nessa jornada de construir hábitos que sejam saudáveis para si. Amém, amém, pastor. Estou muito feliz com a sua participação aqui no Reconcast. Queria saber se o senhor gostaria de falar mais alguma coisa aqui, porque estamos muito gratos como episcopal, como um Recon também de receber o senhor aqui. Se o senhor puder, só finalizar assim, falando como é que o senhor
se sentiu aqui, enfim, quiser finalizar com alguma coisa. Eu tô em casa. Eu tô muito feliz de estar aqui com Que vocês, bom. de ter passado esse dia, vendo tanta coisa acontecer, Deus fazer tanta coisa, e poder também aqui conversar sobre isso. Sabe? Um tempo em que na igreja a gente tem falado sobre cuidado de líderes, sabe? Cuidar de quem cuidar da Perfeito. própria vida. Isso para mim é muito especial, porque isso dá para mim a sensação de que a gente está conseguindo construir por esses rincões do reino Amém. uma cultura que nos faça olhar para o que Jesus tem pra gente, não apenas esperando o céu que está por vir, mas a vida que ele já nos propõe agora. Então, assim, o que eu diria a você, meu irmão e minha irmã que está aqui com a gente, é: viva a vida que Jesus te deu com responsabilidade, com santidade, buscando ter o máximo de qualidade que você puder. Isso vai ser bom para você, isso vai ser bom para quem está perto de você, e com isso você vai honrar a Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Pastor, muito obrigada pela sua presença aqui no Reconcast. Espero que o senhor possa vir outras vezes aqui para Recife e também aqui para nossa igreja. Foi um prazer ter o senhor aqui nesse dia, tá? A alegria toda é minha, eu que agradeço pelo convite, por esse bate-papo e pelo carinho de vocês. Amém, que bom. Muito obrigada a todos que nos acompanharam até agora e até o próximo Reconcast.